Bom dia, que nesta manhã o Senhor renove em nós a nossa força e a nossa fé para que possamos viver mais um dia na sua presença. O devocional de hoje se encontra em Romanos capítulo 5, versículos de 15 a 19. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os que para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Tema do nosso devocional de hoje: todos nós colhemos os resultados do pecado de Adão. Todos nós somos descendentes da família de Adão. Essa hereditariedade nos garante a morte. Todos nós colhemos os resultados do pecado de Adão. Herdamos sua culpa, sua natureza pecaminosa e a punição de Deus. Entretanto, por causa de Jesus, podemos trocar o castigo pelo perdão. Cristo nos oferece a oportunidade de nascer novamente em sua família espiritual, o que nos garante a misericórdia, o perdão e a vida eterna. Se não aceitarmos a Cristo, receberemos a morte, herança de Adão. Mas se buscarmos a Deus pela fé, receberemos a vida por intermédio de Cristo. A qual família você pertence? Que promessa maravilhosa para aqueles que amam a Cristo! Podemos triunfar sobre o poder do pecado e as ameaças da morte pelo poder de Jesus Cristo. Portanto, lembre-se que todos nós colhemos os resultados do pecado de Adão. Amém. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, muito obrigado, Senhor nosso Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, Senhor nosso Deus, dispensada sobre nós, meu Senhor. E te pedimos, ó Deus, que conscientiza os nossos corações, Senhor nosso Deus, porque nós colhemos, Senhor nosso Deus, os resultados do pecado de Adão. E tenhamos, ó Deus, essa consciência, Senhor nosso Deus, que precisamos, ó Pai, estar nos espelhando em Cristo, Senhor, aquele que veio e pagou pelos nossos pecados. Ele nos ajuda. Nos ajuda de tal maneira, meu Senhor, que quando ele partiu, ele disse: vocês não vão ficar só, eu enviarei o Espírito Santo. E ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco, habita em nós, para nos orientar, para nos livrar, Senhor nosso Deus, de pecarmos, para alertar-nos, para, inclusive, orar por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos como convém. E por isso, Senhor nosso Deus, é que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, livra-nos de todo mal, Senhor. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Pai, nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o devocional Pão Nosso de Cada Dia, o devocional daqueles que buscam o crescimento espiritual na Palavra de Deus. Eu sou o presbítero Paulo Santos, semeando a Palavra de Deus.